Bem, vamos lá mergulhar nisto. Hoje, nesta análise, vamos explorar um dos quadros de desenvolvimento pessoal mais fascinantes e lidos em todo o mundo. É uma criação da autora best-seller Lise Bourbeau e chama-se As Cinco Feridas da Alma. É literalmente uma jornada profunda de autodescoberta. A premissa central aqui é tão simples quanto impactante. Todos nós, sem exceção, carregamos feridas emocionais invisíveis desde a nossa infância. E o grande problema é que, sem darmos por isso, essas feridas ditam a forma como agimos, como pensamos e até... Imaginem bem como o nosso corpo físico se desenvolve. A ideia é que, ao descobrir e compreender estas 5 feridas específicas, conseguimos abrir a porta para desligar aquele piloto automático em que tantas vezes vivemos e começar, finalmente, a ser a nossa versão mais autêntica. Antes de avançarmos, é super importante se definir algumas fronteiras. O conteúdo que vamos ver a seguir é estritamente educacional, feito a pensar no nosso crescimento pessoal. Embora esta estrutura seja incrivelmente reveladora, atenção! Não substitui de forma alguma o conselho, a consulta ou diagnóstico de um profissional de saúde qualificado, seja um médico ou um psicólogo. Estas ferramentas são ótimas para expandir a nossa consciência, mas não substituem a medicina tradicional, certo? Tudo claro? Então vamos a isso. E aqui está o nosso roteiro para esta análise. Vamos passar por 6 pontos essenciais. 1. A introdução às 5 feridas. 2. Compreender as máscaras. 3. A morfologia das feridas. 4. Os antídotos essenciais. 5. 2 métodos de cura. E, por fim, o ponto 6. Libertar-se do ego. É uma jornada completa. Seção 1. Introdução às 5 feridas. Como a infância molda a nossa realidade. A precisão cronológica deste mapa de desenvolvimento emocional é francamente fascinante. Se olharmos para a imagem, vemos as 5 feridas da alma bem mapeadas: rejeição, abandono, humilhação, traição e injustiça. Mas o que é mesmo impressionante é notar as idades exatas em que cada uma destas feridas normalmente se formam. Por exemplo, a rejeição surge logo desde a concepção até o primeiro ano de vida e cria a máscara do fugídio. Já o abandono forma-se ali entre os 0 e 3 anos, gerando o dependente. A humilhação costuma aparecer entre 1 e 3 anos. A traição, que surge um bocadinho mais tarde, entre os 2 e os 4 anos, dá origem à máscara do controlador. E, finalmente, a injustiça desenvolve-se entre os 4 e os 6 anos, resultando na máscara do rígido. É sem dúvida um mapa brutal e detalhado do nosso desenvolvimento emocional inicial. Agora, aprofundando um pouco mais estas origens, existe uma correlação super específica entre a ferida emocional e o progenitor que esteve envolvido na sua formação. Reparem bem nesta ligação. A rejeição e a injustiça estão tipicamente ligadas ao progenitor do mesmo sexo. Por outro lado, o abandono e a traição estão ligados ao progenitor do sexo oposto. A humilhação é ligeiramente diferente. Essa associa-se àquele que foi o cuidador principal, independentemente do género, e que muitas vezes foi percepcionado como alguém repressor das liberdades físicas da criança. Perceber exatamente de onde vem a ferida é, afinal de contas, dar o primeiríssimo passo para a conseguir desativar. Secção 2. Compreender as máscaras. A ilusão da proteção. Então, o ponto absolutamente crucial aqui é perceber o que é afinal uma máscara. No fundo, trata-se de uma adaptação comportamental que é totalmente inconsciente. E o material original faz questão de sublinhar uma coisa muito importante. As máscaras não são os vilões da nossa história. Não são nem boas nem más. Na verdade, a dada altura da nossa vida, elas foram mecanismos de sobrevivência vitais. Vejam bem, se alguém desenvolve a ferida da injustiça e para lidar com isso se desliga das emoções, tornando-se rígido, falo para sobreviver à dor tremenda dessa injustiça. Portanto, reconhecer a máscara não deve ser motivo para culpa. Pelo contrário, é uma oportunidade de ouro para lhe agradecer pelos serviços prestados e, claro, deixá-la cair quando já não precisarmos dessa proteção constante. Seção 3. A morfologia das feridas. O corpo revela o que a mente esconde. E ao observar estas ilustrações, a ligação mente-corpo torna-se mais do que evidente, não acham? Olhem para a máscara do fugidio, que está ligada à rejeição. Apresenta um corpo mais estreito, contraído, quase evasivo, parece mesmo que quer desaparecer ou ocupar o mínimo de espaço possível. Em total contraste, temos a máscara do rígido, ligada à injustiça, que exibe uma postura reta, super tensa, muito simétrica e lá está, inflexível. Depois o masoquista tende a ter um corpo mais arredondado, a reter mais energia e peso. Enquanto isso, o controlador exibe frequentemente ombros ou quadris mais largos, projetando uma imagem de imensa força e poder. É incrível como o nosso corpo se torna literalmente num mapa tridimensional das nossas feridas mais ocultas. Claro que, naturalmente, ver e reconhecer estes traços físicos e emocionais expostos desta maneira pode causar algum desconforto inicial.
E olhem, isso é perfeitamente normal. O nosso instinto de proteção entra logo em alerta máximo quando sente que a máscara corre o risco de ser exposta, não é verdade? No entanto, o texto original é muito claro quanto a isto. Este desconforto é, na verdade, um momento incrivelmente empoderador de clareza. É aquele limiar necessário, aquela ponte que temos obrigatoriamente de atravessar para que possa ocorrer uma cura profunda e genuína. Seção 4. Os antídotos essenciais. A chave para a transformação. Vamos então decifrar esta poderosa matriz de soluções. Aquela coluna ali do antídoto é a chave absoluta, a área exata onde o trabalho diário tem de ser feito. Para o fugitivo, que tem o medo terrível da rejeição, o antídoto passa pela coragem de enfrentar as situações de pertença e afirmação. Para o dependente, que teme o abandono, a salvação é construir a sua autonomia. Quem usa a máscara do masoquista para se proteger da humilhação precisa urgentemente de cultivar a autoestima. O rígido cura-se com a prática diária da flexibilidade e, por fim, o controlador, ferido pela traição, encontra a paz no desapego, ou seja, largar um bocadinho as rédeas. E atenção, estes antídotos não são magia, exigem muita prática contínua, com exercícios e verdadeiras mudanças de perspectiva de vida. Seção 5. 2 métodos de cura. Passar da teoria à prática. E como é que passamos à ação? Vamos ver como isto se constrói. Começando pelo método 1, que é uma abordagem mais simples e geral. O processo arranca com a identificação da nossa máscara principal. Depois vem a tomada de consciência profunda, aquele momento em que se dá o clique. O terceiro passo, que verdade seja dita, costuma ser o mais demorado, envolve perdoar o progenitor associado à ferida. E o último passo é aceitar e deixar de acreditar que a máscara ainda nos faz falta para avançar. O grande prémio disto tudo é recuperarmos uma quantidade brutal de energia vital. Uma energia que passávamos a vida a gastar só para segurar a máscara e que agora podemos investir no nosso crescimento autêntico. Mas, e se quisermos uma coisa mais cirúrgica, em tempo real? Para isso, temos o método 2. Este é um processo muito mais ativo de autoobservação, ali mesmo no momento exato em que algo nos tira do sério. Começa quando reagimos a um gatilho. A ideia é assumir a responsabilidade, em vez de culpar logo o outro. Depois, o desafio gigantesco é parar e pensar. Alte lá, não sou eu que estou a agir, é a minha máscara. A partir daí, tentamos reconhecer a ferida ativada e passamos para o passo crucial, dirigirmos-nos diretamente ao ego. E claro, todo este circuito requer repetição constante. Temos de repetir e repetir até que a desativação da máscara se torne num novo hábito automático. Secção 6. Libertar-se do ego. Confrontar o guardião das feridas. Esta citação captura mesmo a essência da coisa. O ego é o conjunto de crenças que impedem a verdadeira essência humana de se manifestar. É profundo, não é? O ego é, no fundo, aquela voz incessante na nossa cabeça que, por ironia do destino, ainda acha que nos está a proteger. Quando reparamos que o ego está super ativo a criticar, a duvidar de tudo, a julgar os outros ou a procurar freneticamente um culpado, atenção, é o sinal vermelho a pescar. Significa que uma das 5 feridas acabou de ser tocada. O ego usa o medo para manter a máscara bem coladinha à cara. Portanto, perceber que esta vozinha chata não representa quem nós somos de verdade é o grande salto para a liberdade. Para terminar esta análise, a obra de Lise Bourbeau deixa-nos com uma questão de introspeção profundamente poderosa. Da próxima vez que sentirmos aquela raiva súbita, aquela vontade de julgar ou até de fugir a 7 pés de uma situação, a pergunta a fazer não é "por que é que aquela pessoa me fez isto?". A verdadeira pergunta é "o que é que eu tenho medo de perder?". Será medo de perder o amor, de perder a razão ou de perder o controlo? Esta pergunta atravessa diretamente as defesas do ego e ilumina de imediato a ferida que está por baixo de tudo isto. Fica o desafio e a reflexão para continuarmos a explorar o nosso mundo interior rumo a uma vida verdadeiramente autêntica e sem máscaras.